seguir por aqui, agora mudando de assunto, mas falando de um assunto importantíssimo. A gente vai falar um pouco sobre a nossa saúde, porque hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento. Sobre isso a gente conversa agora com a médica Ariane Macedo, que é cardiologista do Hospital Samaritano Paulista. Doutora, bom dia, obrigada por nos atender. A gente marca aí essa data mais uma vez para trazer um alerta aos nossos telespectadores a respeito da hipertensão arterial, que de fato é uma das doenças, né, mais evidentes e frequentes da atualidade, né? Sim, bom dia, Patrícia, bom dia a todos que nos assistem. Sim, é uma doença extremamente prevalente na população, no mundo inteiro e no Brasil. A gente estima que cerca de 14 milhões de brasileiros são hipertensos. E mais importante do que ela ser uma doença crônica, Patrícia, ela é uma doença que se correlaciona com doenças que matam 300 mil brasileiros todos os anos, que são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, supera o câncer, e elas têm aumentado ao longo do tempo, e a gente tem uma previsão de um aumento até 2040 de números alarmantes. Portanto, tratarmos a hipertensão de maneira adequada pode evitar as doenças graves, incapacitantes e até fatais, como o infarto e o acidente vascular cerebral. Então, campanhas como essa, divulgação, como a gente está fazendo hoje no Brasil inteiro, são extremamente importantes. Doutora, a partir de qual idade, quais sinais podem surgir ao longo da vida, né? Não sei se adolescência ou já adulta, para se preocupar com a hipertensão? Patrícia, o grande problema da hipertensão é que ela é silenciosa. Ela, na maioria dos casos, ela só vai causar algum sintoma quando ela já tiver comprometido um órgão vital como o coração, os rins e a retina. A retinopatia hipertensiva é uma causa importante de cegueira e de perda visual progressiva. É uma doença que acomete mais a população acima dos 45 anos. Essas incidências vão aumentando com a idade. É uma doença que se correlaciona ao envelhecimento. Portanto, é importantíssimo a gente não aguardar sintomas e sim procurar o médico, fazer a aferição da pressão e, tendo esse diagnóstico, cuidar disso, cuidar com medicamentos. Os medicamentos não são complexos, é um tratamento, sim, crônico, mas que vale a pena ser realizado, além de mudanças do estilo de vida, uma vida mais saudável, atividade física e uma alimentação também adequada, pobre em sal. A gente fala não só da doença em si, né, doutora, mas como o nosso ritmo de vida também pode potencializar essa doença. Sim, e um dos pontos que a gente hoje ressalta bastante é a qualidade do sono. O sono, a perda, a insônia, que já é uma doença prevalente na população no mundo inteiro, ela aumentou muito com a pandemia. Muito a mudança do hábito de sono e um estilo de vida agitado, estressante, com pouco tempo para descansar e um sono sem qualidade, piora a hipertensão, desencadeia uma hipertensão mais grave e dificulta que a gente faça o controle adequado. Então, isso é um outro alerta que a gente tem ressaltado bastante nas consultas e alertando a população a prestar atenção na qualidade do seu sono. Quer dizer, não é só tomar o remédio ali, achar que isso vai se resolver, é também olhar para os outros aspectos da vida, né? Com certeza. E a hipertensão, ela tem uma característica, por ser silenciosa, muitas pessoas abandonam o tratamento achando que já tomou remédio tempo suficiente. Ou quando se adiciona outros medicamentos, como para tratar diabetes e outras doenças crônicas, a pessoa acaba escolhendo um remédio para suspender e muitas vezes escolhe o remédio de pressão, o que é inadequado, o que leva a consequências graves, incapacitantes, doenças, ao acidente vascular cerebral, conhecido como derrame cerebral, que leva a sequelas gravíssimas. Como aqui no hospital que eu trabalho, a gente tem um centro de reabilitação de alta complexidade, só para tentar diminuir as sequelas dessa doença que é o acidente vascular cerebral, que está estreitamente relacionado à hipertensão. Então, tomar o remédio, ter diagnóstico e mudar o estilo de vida, entender
que ter uma vida mais saudável, com alimentação adequada, exercício físico, qualidade do sono, é um dos tratamentos tão importantes quanto os medicamentos. Muito bem. Bom, doutora, para fazer uma boa aferição ali de pressão, quais são as dicas, né, para as pessoas que fazem isso em casa, que tiram ali a pressão de algum parente, alguma dica importante, algum erro que é muito cometido? Patrícia, é uma excelente pergunta, porque a gente tem, alguns diagnósticos são feitos realmente por familiares, né? E até em situações um pouco inusitadas, de alguém pedir para aferir e aí tem o diagnóstico. Então, essa medida domiciliar, ela é validada, como você bem mesmo ressaltou, existem alguns critérios. O primeiro é que o aparelho que a pessoa faça a aferição, se for o aparelho com esfigmomanômetro, aquele aparelho tradicional do médico, né, do consultório, que ele seja aferido e validado pelo Inmetro, então tem um selo de qualidade ali, com duração e que precisa ser revisto, e se for o eletrônico, também procurar um modelo que seja validado pela Sociedade de Cardiologia e evitar tomar café, se alimentar de maneira copiosa 30 minutos antes, evitar fumar também antes de medir a pressão e de preferência a medida sentado, relaxado e com o braço apoiado sobre a mesa ou sobre algum suporte para que seja feita a medida de maneira adequada. Muito bem, doutora Ariane Macedo, muito obrigada pela entrevista, pelas dicas importantes nesse dia, que também a gente traz aqui a importância, né? Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão. Doutora, bom dia e obrigada pelas explicações. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos e muito obrigado pelo espaço para divulgar uma ação tão importante.